A paz do Senhor, meus amados. Eu queria trazer uma reflexão para os nossos corações nessa tarde. Pensando a respeito de muitos problemas que nós estamos vivendo hoje nos dias atuais, me veio uma revelação da parte de Deus dentro de um texto que o Senhor nos trouxe uma grande mensagem ontem na igreja. Todo problema que nós vivemos nos dias atuais, que hoje esse problema é grande, é insolucionável na maioria das vezes para muitas pessoas. Todo problema que hoje está nos machucando, nos ferindo de uma forma gravíssima, um dia ele foi pequeno. Um dia ele foi insuficiente diante das tuas forças, diante da fé que você exerce, diante do Deus que você serve. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 21. Todos conhecem a história do filho lunático, que aquele pai apresenta diante de Jesus Cristo. Mas antes de apresentar a Jesus, na verdade, o intuito daquele pai era levar aquele jovem até os discípulos. E Jesus aparece naquele lugar sem ter marcado hora nenhuma, sem ter dito que iria. Jesus aparece. E no que Jesus aparece, aquele homem relata o que acontecera com seu filho. E tem uma pergunta muito importante que muitas das vezes a gente não percebe, porque nós estamos de fato à procura do estancar do nosso milagre, que nós queremos já ir aonde existe de fato uma fonte que venha jorrar sobre nós e saciar aquela dor que nós estamos vivendo. E aquele homem, ele vai relatar tudo aquilo que acontecera com seu filho. O seu filho é acometido por um demônio, e esse demônio o toma por possessão, e acaba que esse demônio faz coisas horrendas na vida daquele jovem, e ele relata isso para Cristo. E o interessante é que, ao invés de Cristo ir diretamente logo solucionar o problema gravíssimo que aquele pai relata, Jesus faz uma pergunta: há quanto tempo que aquele jovem é acometido daquela situação? E aí o pai responde para Jesus dizendo que desde a sua infância ele carrega aquela opressão maligna sobre si. E o que eu entendi dentro desse texto, meus amados irmãos, é que Jesus, ao invés de ir logo e curar e aliviar a dor daquele pai, Jesus faz essa pergunta. E o interessante é que os segredos da Bíblia estão aqui, na pergunta que Jesus faz e não no milagre que ele opera em si por completo. A pergunta, quando Jesus dirige ao pai dizendo assim, há quanto tempo? Jesus está de fato lançando uma responsabilidade no pai, porque na sua infância, na juventude desse jovem, a tutela é na condição do pai, é o pai que é responsável. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, há quanto tempo que esse jovem está sofrendo com essa situação, e tu vem, de certa forma, procurar solução para ele agora, depois que o problema está totalmente agravado. E o que eu aprendi dentro desse texto? Que todo problema, amado, que nós passamos hoje, esse problema um dia foi pequeno. Esse problema é grande hoje, mas um dia foi pequeno. Sabe como que esse problema foi pequeno? Eu vou tentar transparecer para você como que esses problemas começam pequeno. Lembra quando você disse assim, hoje eu não vou no culto não. Hoje eu estou um pouco indisposto, eu estou cansado. Eu não vou no culto hoje não. Eu já fui a semana passada, eu não vou não. E aí a semana passa, você não vai. Aí
esse mesmo pensamento vem com você com frequência, vem em você com frequência. E aí quando você percebe, você já tem uma semana sem ir no culto, você já tem um mês sem ir no culto, você já tem um ano sem ir no culto, e daqui a pouco você está descrente, com a máscara de crente, achando que você é um cristão. Todos nós que temos um problema grave hoje, esse problema um dia foi pequeno. Pais que não exortam seus filhos na infância, na sua juventude. Ah, é criança demais, vamos deixar porque é criança demais. Quando tiver maior, a gente vai exortar da maneira que precisa ser exortado. E acaba que passa a mão ali nas coisas erradas que o filho vai fazendo. E o filho cresce com ele vem os problemas crescendo também. Daqui a pouco vira um filho desobediente, não te respeita mais, você não tem mais controle sobre ele. Não é verdade? Quantos de nós, irmãos, não estamos hoje com graves problemas porque não solucionamos esses problemas antes mesmo deles estar verdadeiramente agora materializado de uma força poderosa sobre a vida de todos nós, a ponto de inventarmos todo tipo de apetrecho, recorrer a muitas pessoas e a muitas situações para poder tentar solucionar. E o que eu aprendo? Que esse moço, ele chega para Jesus e fala assim: o problema é esse, eu levei até os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Eu quero direcionar uma palavra de Deus para você nessa tarde. Esse homem levou para os discípulos e os discípulos não puderam fazer nada, porque tem coisa aqui na nossa vida que discípulo não faz. Tem coisa aqui na nossa vida que pastor não vai fazer, orador não vai fazer, missionário não vai fazer, campanha não vai mudar, porque tem que ser uma relação íntima entre eu e Deus, entre você e Deus, para que esses problemas venham a ser solucionados. Queridos, que essa reflexão possa falar dentro do teu coração. Talvez você não está envolvido em nada disso aqui que eu falei, mas você, por vez, deve estar envolvido em outras questões. Talvez no seu lar, você, pai, está vendo as coisas se dificultando, mas para você vai passar, amanhã vai se normalizar, e você vai deixando, e esse problema pode agravar. Talvez seja você, missionário, que Deus disse que tem uma chamada e você não está aperfeiçoando o teu chamado. Então que você possa refletir comigo nessa mensagem. Essa mensagem falou muito forte comigo. Eu tenho certeza que vai falar com você também, porque eu também tenho os meus problemas. E eu aprendi muito com esse texto, eu aprendi muito. Tem coisas que está acontecendo na nossa vida hoje, porque nós mesmos não tivemos esforço lá atrás para poder tentar solucionar. É necessário que nós tomamos essa postura para que não venhamos depois a procurar terceiros para colocar a culpa. E a maioria das vezes a culpa está em nós. Esse homem vem com um problema, apresentar um problema para Jesus. Só que Jesus não pode solucionar aquele problema sem antes solucionar o problema que está na vida dele. Porque a responsabilidade estava sobre ele, a responsabilidade daquele filho. Então ele deveria ter trago esse filho muito antes. Ou seja, tem coisa, meu querido e meu amado irmão, que nós estamos orando, nós estamos pagando um preço e não vai ser solucionado porque antes desse problema que nós apresentamos, Jesus ser tratado, Jesus quer tratar com nós mesmos. Entende? Jesus quer tratar com você. Jesus quer tratar comigo antes de tratar com o problema que eu esteja apresentando para Ele. Então que essa palavra venha falar mais forte no teu coração. E uma coisa interessante é que quando Jesus fala isso, ele parece se ofender no texto. Ele parece se ofender. Porque ele vai e pergunta para Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa por nós, tenha misericórdia, compadece da nossa vida. Porque a resposta de Jesus também, não parece que a resposta dele não agradou Jesus. Porque Jesus vai responder também dessa forma: bom, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então nós fazemos uso desse texto, na maioria das vezes, sem saber a interpretação do texto. É claro que isso envolve que o texto bíblico não se isola, né? Então, meu querido, pensa muito, analise a sua vida. O problema que você está vivendo hoje está grave, não está? Mas analisa, vai lá do início e analisa, presta atenção e reconheça que você tem uma parte nisso. Que você tem uma parte nisso. Se hoje o inimigo está te machucando, te massacrando
em alguma área da tua vida e esse problema parece ser insolúvel para você, é porque um dia nós somos negligentes com essa situação. Que você possa pensar a respeito disso. No livro de Isaías, vai falar assim, no capítulo 48, versículo 17, assim diz o Senhor, eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te lhe ensina e o que é melhor para você, que te dirige no caminho em que você deve ir. Nós cristãos temos que ter essa consciência que o nosso caminho é Deus. Temos que apresentar diante de Deus o problema quando ele é pequeno, porque Deus sabe até que ponto esse problema vai chegar e nós não sabemos. Que você possa refletir a respeito dessa pequena reflexão que o Senhor colocou no meu coração. E você possa passar, talvez compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que esteja nessa situação. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, e reflita. O problema está grave hoje, mas um dia ele foi pequeno.